Toxoplasma gondii é um protozoário que foi descoberto de 1908 por pesquisadores do Brasil e da Tunísia simultaneamente. A forma mais grave encontrada é em recém-nascidos, sendo caracterizado como encefalite, icterícia, e urticária e hepatosplenomegalia. São doenças encontradas em recém-nascidos. Também pode ser encontrada em imunocomprometidos, como aidéticos, que pode apresentar um grau de patogenia muito mais grave. Por ela ser uma zoonose, ela atinge principalmente animais como aves e mamíferos, principalmente os gatos, que são os hospedeiros definitivos deles. Toxoplasma gondii é encontrada em diversos tecidos, células, exceto hemácias, e líquidos orgânicos. No gato, ela é encontrada nas células do epitélio intestinal, onde ela completa seu ciclo sexuadamente e depois é expelido nas fezes como uma forma de oocisto. Bem, elas são encontradas de três formas. A primeira é a taxoide. Ela é encontrada em forma de vida livre na fase aguda da infecção. Ela é encontrada principalmente no sangue, na corrente sanguínea. A segunda é o brazoída. O brazoída ela é encontrada principalmente em tecidos, músculos esqueléticos, cardíacos ou mesmo na retina. Ela forma um vacúolo parasitário e vai se reproduzindo binariamente, bem lentamente. E a última é o oocisto, que é uma forma de vida livre no meio ambiente. Ela possui dupla parede para ter uma maior proteção do meio ambiente contra calor, chuva, algum líquido, etc. E ela é dominada um oocisto, ela tem 2 esporocistos, que contém 4 esporositas dentro de cada esporocisto. O ciclo biológico do Toxoplasma gondii ele se desenvolve em 2 fases distintas. A forma assexuada, que é encontrada em vários tecidos do hospedeiro, e a forma sexuada, que é encontrada nas células do epitélio intestinal do gato ou outro felídeo. Desta forma, o Toxoplasma gondii ele apresenta um ciclo heteroxênico, sendo considerado o gato um hospedeiro definitivo por possuir simultaneamente os 2 ciclos, sexuado e assexuado, e o homem, que seria um hospedeiro intermediário, por conter somente a fase assexuada. O ser humano adquire infecção por 3 vias principais: a ingestão de ósseos presentes em água e alimentos contaminados, a ingestão de cisto encontrada em carne crua ou mal passada, e a passagem transplacentária, sendo que o risco desse tipo de transmissão cresce 14% no primeiro trimestre da gestação. E é interessante esclarecer que as mulheres que apresentam imunidade adquirida por Toxoplasmose gondii antes da gravidez somente irão infectar seus fetos se apresentar algum tipo de imunocomprometimento, em contraposição àquelas que apresentaram a primo-infecção durante a gestação. Enterócitos adquiridos por ingestão de alimentos contaminados, eles se rompem no intestino, liberando esporozoítos que invadem as células enterócitos. Enterócitos são células do epitélio intestinal. Dentro dessas células, cada parasita é denominado taxoíto. O taxoide ele se divide várias vezes de forma assexuada até o rompimento da célula hospedeira. Esse processo repete várias vezes, liberando um grande número de taxoítos para a invasão de novas células. Logo após a invasão de uma nova célula por taxoíto, o ciclo assexuado pode levar à formação de bradizoíto intracelular. A formação de bradizoíto ele começa a ocorrer com maior intensidade quando o hospedeiro ele adquire uma certa imunidade específica. Caso contrário, os taxoítos continuam infectando novas células. Os bradizoítos eles se desenvolvem bem mais lentamente que os taxoítos. E o ciclo se completa quando o felídeo ingere tecidos infectados do hospedeiro intermediário. Isso possibilita aos bradizoítos encistados infectarem o intestino do felídeo, levando à formação final de ossos. A patogenia do toxoplasmose no ser humano está ligada a alguns fatores importantes, tais como a cepa do parasita resistente a algumas pessoas. O modo pelo qual será infectada, entretanto, o quadro mais resultado é através do transplante de órgãos, frequentemente mais grave. Enquanto a toxoplasmose adquirida após o nascimento apresenta uma evolução variável, com o uso de quimioterapia para transplante de órgãos e de medulas ósseas. A incidência da infecção do oportunista, aumentando principalmente na última década,
apresentando o quadro mais grave dessa doença, especificamente no sistema nervoso central. Tanto para a toxoplasmose congênita quanto para a adquirida, as pesquisas de anticorpos específicos por intermediário de testes sorológicos constituídos o método habitualmente utilizado para a confirmação diagnóstica. Os testes sorológicos mais usados são imunofluorescência indireta e o teste imunoenzimático ELISA. Detectado anticorpos da classe IgG, IgM e IgA. A demonstração de anticorpos de IgM geralmente é utilizado com o diagnóstico de toxoplasmose recente e serve para considerar o risco de transmissão para o feto. Os anticorpos, os anticorpos IgG, antitoxoplasma aumentam após 2 semanas de doença e geralmente ficam positivos por toda a vida. Na neurotransmissão de pacientes com AIDS, os anticorpos de classe IgG encontram-se geralmente em baixa concentração no sangue e os das classes IgM, IgA e IgE não são detectados, dificultando o diagnóstico sorológico. O tratamento também com as drogas utilizadas são, na toxoplasmose, sulfadiazina, sulfametoxazol, pirimitamina, esperacimina e clindamicina. O ácido folínico é adicionado aos esquemas que contenham a pirimitidina devido à mislotoxicidade. Em gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda, inicia-se o tratamento com espiramicina e tenta-se confirmar o diagnóstico de infecção fetal pela relação com cadeia de polimerase no líquido amniótico. Em ser comprovado a infecção fetal, trocar o tratamento para sulfadiazina, com piramitidina a partir da 21ª semana de gestação. No caso de não se confirmar, manter a esperamicina. O Toxoplasma gondii está presente em todos os continentes. Embora as taxas de infecção nos países tropicais sejam mais altas, devido à temperatura e umidade mais elevada, fatores favoráveis da maturação do parasita no solo. A prevalência de anticorpos na população mundial varia bastante de 20% na América do Norte a 60% a 80% na França e no Brasil. Tradicionalmente, admite-se que a origem da infecção humana estivesse no consumo e no manuseamento de alimentos contaminados crus e insuficiente cozinhados, ou através de contato com gato ou com suas fezes. A via de infecção parece ser também importante para a prevenção clínica, já que a infecção adquirida por água contaminada para ser mais grave do que adquirida através da ingestão de carne insuficientemente cozinhada. A profilaxia deve ser baseada em medidas que reduzam ao máximo o risco de infecção, tendo em vista as 3 formas do Toxoplasma gondii, relacionado com a transmissão. Taxoídas que podem ser transmitidos congenitamente por via transplacentária, por transfusão de sangue, transplante de órgãos, acidente em laboratório e ingestão de leite de cabra. Cisto do Toxoplasma gondii presente em carnes cruas ou mal cozidas. E os cistos presentes no solo, nos vegetais, nos sangues de areia, podendo ser disseminados pelo ambiente por hospedeiros transportadores como moscas, baratas, minhocas e pelos de cães que se esfregam nas fezes de gato. Os gatos são hospedeiros fundamentais para a manutenção do ciclo do Toxoplasma gondii, por serem os únicos que apresentam todas as fases do ciclo evolutivo do parasita. Os gatos tornam-se infectados pela ingestão de oocisos presentes no tecido de animais infectados ou oocisos no meio do ambiente. Assim, ter um gato em casa não necessariamente fornece um risco ao contrair a toxoplasmose. Se medidas preventivas forem tomadas, como não alimentar com carnes cruas ou mal cozidas, remover suas fezes diariamente e impedi-los de caçar.